Esse aqui é o software virgem, né? Então no qual a gente vai estar com as configurações zeradas. Esse aqui é o driver que acompanha aqui para a gente. Ele vem as duas opções, né, de Windows XP ou Windows 10. Então, o primeiro passo de todos é executar a instalação do driver, né? Então, clicou aqui, é só acompanhar o passo a passo e instalar o driver, tá? Não tem segredo. Feito essa etapa de instalação do driver, eu costumo fazer o seguinte: eu vou lá em dispositivos impressoras, está um pouco lento, para a gente conferir, né, se ele foi instalado corretamente. Então, o que acontece? Quando a gente liga a máquina, ele vai brotar aqui para a gente, não? Significa que o driver foi instalado corretamente, né? Não tem nenhum sinal de exclamação nem nada. É o primeiro passo para instalar uma Fiber, seria instalar esse driver. Beleza? Desligar aqui, ele vai sumir, ó. Pronto, agora o que a gente precisa fazer? Executar o software, né? O que eu costumo fazer é mandar esse executável lá para a área de trabalho, né? Botão direito e já para a área de trabalho. Vou executar ele aqui, o que acontece? Para a gente executar o software, é preciso ligar a máquina para que ele reconheça, né, a chave de software. Eu liguei a minha máquina agora, deixa eu ver como é que ele vai vir aqui para a gente. Bom, ele veio todo em chinês, né? E aí, o que vocês vão fazer aqui? Então, o seguinte, gente, ó. Se acontecer de vir em chinês, a gente vai no primeiro menu, vai aqui na engrenagem, que é o sistema, vai clicar na última opção aqui, ó, e aqui já vai ter o idioma pra gente. Então nós vamos escolher aqui inglês, né? Tipo, eu costumo instalar em inglês, que é mais fácil de entender. Bom, aí fechei, abri, né, ele já começou em inglês aqui pra gente. E agora eu vou... Não sei se o som da máquina tá atrapalhando aqui. Bom, se eu desligar aqui para melhorar o áudio, a máquina ela vai dar uma mensagem de erro, tá? Beleza, então desliga aqui pra gente poder ouvir, né? Então o primeiro passo que eu faço é vir aqui na exibição, vou tirar aqui o grid, tá? Para ficar mais limpa a tela. E a gente vai começar a configurar o software, tá? A primeira etapa, né, a maioria das máquinas que estão sendo vendidas são de 20 watts com lente de abertura de 20 por 20 centímetros, tá? Então é necessário a gente vir aqui em Work Area e a gente vai colocar aqui esses valores que eu estou pondo aqui na tela, que é o valor a partir de um ponto central, ela vai, tanto no X quanto no Y, vai ter 100 milímetros, né, ou 10 centímetros a partir de um ponto inicial. Aqui nós vamos colocar a área total, 20 por 20, pronto, e está feita a primeira etapa, né? Eu creio que esse vídeo vai ficar gravado, né? Então vocês consultam aqui se precisar. Eu estou gravando aqui qualquer coisa. Perfeito. Você config, Work Area, e a gente vai então já colocar os parâmetros aqui. Se for uma máquina com lente 30 por 30, aqui vai ser 150, 150 no Y também, e a área 300 por 300. Se tiver a lente 10 por 10, vai ser 50, 50, 100, 100. Beleza? Bom, a segunda etapa, que já seria a parte já da calibração da máquina, nós vamos agora aqui, o que acontece? O ideal agora é achar o ponto focal da máquina, tá? Para a gente poder passar para essa parte de software. Toda a configuração da máquina vai vir aqui, vai ser feita aqui no botão de F3, tá? Então, continuando as configurações, são apenas 5 abas, né? Na primeira aba, de novo, a gente vai colocar 200 milímetros. Nós vamos habilitar aqui o XY intercalado, o Galvanic Center já está habilitado aqui. As correções de distorção é justamente o que dá mais trabalho, que a gente vai fazer aqui do zero. Na segunda aba de Laser Control, a gente vai usar a primeira opção. Essa primeira opção, ela vai trabalhar com o limite
e o mínimo, né, o máximo e o mínimo de frequência. Então ela vai ter a frequência mínima de 20 kHz, né, de 20 mil Hz, e a frequência máxima de 200 mil Hz. Esse aqui é o padrão, tá, do laser que a gente usa. É só isso que a gente vai configurar, né, clicando aqui em Fiber, tá? Na terceira aba seria a aba de configuração de porta. Vai acompanhar um pedal na máquina, né? Aí tem a questão aqui de um pedal, né, para poder agilizar, fazer a automação, dinamizar, né? Então o operador fica com as duas mãos livres, então ele aperta o pedal e a gente pode configurar várias funções no pedal. A função que a gente vai configurar no pedal é a função de iniciar. Então a gente vai vir aqui onde está nulo, né? Nenhuma, e a gente vai pôr o valor de 1. Feito isso, já o nosso pedal já vai passar a funcionar. Assim que a gente apertar, ele vai disparar o laser, e assim que a gente soltar, ele volta para o padrão dele, tá? Então a terceira aba é só essa configuração. A quarta aba aqui a gente não vai configurar nada. A quinta aba a gente vai fazer o alinhamento da previsualização, tá? Do red dot, do laser vermelho, que faz o preview, para a gente poder gravar usando a Fiber Laser, né? Beleza. Feito isso, a gente já tem que ir para o ajuste ponto focal. Vamos marcar agora no ajuste ponto focal, sempre nós vamos deixar marcados somente selecionados. Significa que, né, numa área de trabalho de 20 por 20, às vezes eu posso ter dezenas de objetos, né? Significa que somente selecionados, a máquina vai gravar só o que a gente selecionou, como se fosse no CorelDRAW. O modo de gravação contínuo, ela termina uma gravação e começa outra, fica infinito, tá? Na etapa de ajuste de ponto focal, recomendo vocês fazerem aí um círculo de 2 por 2 centímetros, né? Tem essa parte funcional de como usar o software aqui, de mudar o tamanho do objeto, tá? Vou deixar mais para frente para a gente poder fazer essa calibração. Então a gente vai marcar aqui o contínuo também. Agora, o cliente, né, ou vocês no showroom vão precisar, o ideal, de uma chapa plana, tá? Uma chapa de 3 milímetros ou menos, ou uma chapa de aço inox, ou uma chapa de metal pintado, ou uma chapa de gabinete de CPU, qualquer coisa que seja de preferência de metal, né? Pode ser pintado ou não, para poder fazer os ajustes. Não sei se o link está pegando aí, mas aqui, ó, nós vamos usar agora o ACM, tá? O ACM, ele é uma chapa de alumínio pintada, né? E aí ele é um composto, plástico, alumínio de novo. Então ele é ideal para fazer alinhamento de fiber, muito bom, porque a fiber vai tirar a tinta dele e dá para a gente enxergar, né? Beleza, então vamos precisar da chapa. Um outro detalhe é que a chapa ela tem que ser superior a 20 por 20 centímetros. Como nós vamos fazer a calibração da área máxima, né, que a máquina oferece, então o ideal é que ele tenha 30 por 30, né, ou maior ainda. Que nós vamos fazer agora? Vamos achar o ponto focal, tá? O ponto focal pode ser feito tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Um detalhe importante que a gente de cara já tem que configurar uma velocidade baixa para a gente observar esse ponto focal, uma potência máxima e uma frequência mínima, tá? Essa aqui é a combinação mais forte possível que a máquina tem. Lembrando que a mais forte seria na velocidade de 1, com potência de 100 e frequência mínima de 20. Isso aqui é a combinação mais forte da máquina. Porém, a gente vai usar a velocidade de 200, já é suficiente para fazer esse ajuste, essa conferência do ponto focal. Então, vou ligar a máquina aqui. Se você pegar com a mão, você fica à vontade, certo? Assim que a máquina ligar, você está colocando. Eu estou um pouco distante do microfone aqui do Note, mas se não der para ouvir, vocês falam. Conhece a máquina Fiber, né? Então, eu não vou entrar na parte de componentes da máquina, né? do básico, né? Como que ela funciona, mas esse aqui é o galvanômetro, tá? Através de um cabo de fibra ótica flexível que sai de dentro da fonte, né? Ele vai chegar aqui na ponta do cabo Fiber, existe um ajuste aqui dentro, XY, contando o caminho por onde o raio passa, com um red dot. Então, assim que a gente liga a máquina, ela vai gerar um ponto vermelho, e todas as máquinas que estão sendo vendidas novas, né? Elas estão vindo com um ponto focal de 28,7 milímetros, tá? Significa que na torre, né, o ponto focal ideal, onde o laser se converge, né, porque a lente que tem aqui é uma lente plano convexa.
Então, o que ela vai acontecer? Ela vai convergir o raio para um ponto, tá? Então, o 28,7 que eu pus aqui na torre seria o ponto focal ideal para a base da máquina. Então, como se trabalha com fiber, né? Essa chapa aqui, ela tem 3 milímetros, tá? Então, vai acompanhar uma régua, né? Caso o cliente não tenha paquete, mas a máquina tem uma régua. Então, a gente tem que medir a largura, a altura dos materiais, né? Para a gente adicionar esse valor na torre, tá? Então, eu pus o material aqui em cima, eu tenho que somar agora aqui, ó, 3 milímetros, né? Então, 28,7 mais 3 dá exatamente 29, né? O que acontece? Tem variação muito pouco. Então, se você pegar uma máquina do zero, né, o ideal é fazer a conferência junto com o cliente numa chamada de vídeo, igual eu já fiz dezenas de vezes aqui, essa instalação de fiber. Então, o que a gente faz? A gente vai criar a bolinha, vai dar o preview. Consegue pegar o preview aqui? Vai dar o preview, né? Preview esse red dot, tá aí. Vou escolher uma parte aqui da chapa. O ideal é que a chapa não esteja empenada nem nada, para a gente poder agredir ela, tá? Então, o objetivo aqui agora, eu vou clicar em gravar, aqui no F2, o F1 a gente dá o preview, o F2 a gente grava. E aí o ideal agora é observar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar e vou observar a luz, o som, a faísca. E aí o que acontece? Aqui na torre, se eu puder filmar, eu vou subir e abaixar a torre. Então, se eu saio apenas 4 milímetros do ponto focal, ela já não agride nada a peça. Se eu subo também acima do ponto focal, igual vocês estão vendo aqui, ela também não agride a peça, né? Então, a variação das máquinas que estão chegando para o cliente é muito pouca, tá? Então, se você quiser fazer um ajuste fino, você faz esse passo a passo aqui na videochamada e você vai perguntar para o cliente, né? Qual que foi o ponto na torre em que a máquina mais agrediu a peça, né? Então, como a nossa aqui está no padrãozinho, 28,7 com 29, é possível observar uma faísca saindo, né, do raio, a luz está bem branca e aqui é o máximo de força possível. Essa aqui seria a constatação física do ponto focal, tá? As máquinas todas, das que eu fiz, 10 máquinas, o ponto focal é 28,7 e umas 2 ou 3 tem uma diferença apenas de 2 milímetros para mais ou para menos, onde a gente faz o ajuste. Então não é toda máquina que é precisa esse ponto focal, não. Lembrando que a torre aqui embaixo também, para depois o pessoal quiser entender, existe ainda, né? A base da torre, tá? Tô tranquilo aí, a base da torre, que é de aproximadamente 1,1 cm. Depois a gente tem o adesivo, ele começa também a partir de uma medida, né? Nem sei se dá para pegar aqui, parece que é 8 milímetros. Então, por isso que dá essa diferença, né? Quebrada, né? Que é de 28,7 na máquina. Achou o ponto focal? Beleza, vai pedir para o cliente anotar esse ponto focal. E vocês observam que dentro de cada máquina vai vir a bolsinha, né? Que o cliente recebe lá, o kit, né? Então, o kit aqui da máquina, ele vem com essa bolsa azul. Aqui na bolsa azul vai vir uma série de acessórios, né? Então, eu vou tirar para fora aqui, vai vir uma régua, vai vir o pendrive com software. O software, lembrando, para todas as máquinas novas, ele chama-se DSL app. Em se falando de fiber, né? Nós tínhamos nas fibers antigas, de 2018, 2019, que vinha com o EZCAD, versão 2.7, depois a versão 2.9, depois ele evoluiu, né, digamos assim, aqui na empresa para o CIACAD, né, depois evoluiu para o BSL-CAD e agora evoluiu para o DSL-app, tá? Então, as máquinas vêm com esse software, ela só vai funcionar, só vai estar certo com o BSL-app. Vai vir o manual da máquina, a régua, vai vir também um óculos de proteção, vai vir também o pedal, tá? O pedal é esse aqui, ó, vai vir o pedal, que aí tem um vídeo, acho que no YouTube, ensinando a ligar os conectores lá, tá? Então vocês podem assistir e instruir também os clientes. Vai vir também esse suporte aqui para
poder ligar um monitor, né? No caso, instalar um monitor na torre, né? Quase ninguém usa o desktop. Se for notebook é desnecessário, se quiser colocar um monitor aqui na torre, também dá para colocar. Bom, esses são os componentes que vem na máquina. Vai vir também um cabo USB, tá? Esse aqui é o cabo USB padrão, no qual a gente vai ligar na parte traseira da máquina direto no computador. Porém, algumas máquinas Fiber, elas dão um problema no mini extensor USB que está dentro do gabinete. Então, quanto menos interrupções a gente tiver no fio ou extensões tiver no fio, melhor vai ser a transmissão USB. E isso é crucial, chega a comprometer totalmente a máquina. No caso de problemas que a gente observa um laser se comportando de uma forma diferente, eu já fiz de tudo, está com o software certo, a máquina está fraca, o laser está doido, muitas das vezes é o extensor USB. O próprio fabricante, o fornecedor da Fiber, já manda para a gente um cabo USB padrão impressora, né? Que é uma ponta parecida com igual essa aqui, tá? Então vai ter um cabinho preto, padrão USB. Aí o que acontece? O próprio Jorge, a gente fez um vídeo, né? Ensinando a como ligar diretamente dentro da placa-mãe da máquina o cabo USB. Eu particularmente prefiro também usar direto na placa-mãe e tirar esse extensor, né? Fica uma coisa mais bem feita, tá? E aí evita também futuramente algum tipo de problema. Bom, então falamos sobre os itens aqui, achamos o ponto focal. O que precisa ser feito aqui? Uma série de alinhamentos, né? A partir de calibração para a máquina funcionar perfeitamente. Bom, voltando aqui, o que acontece aqui no software, né? Assim que a gente achou o ponto focal, nós precisamos agora fazer as calibrações. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos desenhar, né? Então, se a gente clicar no quadrado, a gente faz um quadrado, círculo, um círculo, né? Quase ninguém desenha dentro do BSL e app. Todo mundo prefere desenhar num programa profissional de desenho, né? Como o CorelDRAW, como o Photoshop, como o Adobe Illustrator, InDesign e outros, né? E aí o pessoal importa para dentro do software, tá? Então, a gente vai desenhar um retângulo e a gente vai agora dimensionar ele, né? Clicando aqui em 200 por 200, que seria a área máxima. Existem alguns atalhos, igual esse botão que está aqui, né? Ou pode-se apertar a letra C no teclado, que ele vai centralizar perfeitamente, né? Dentro da área de gravação. Lembrando que tudo que estiver fora da página não é recomendável gravar, né? Um exemplo, então se eu tiver círculo de fora da página e pedir para gravar, ele vai ocorrer uma distorção forte nele. Como a lente tem abertura 20 por 20, o ideal é gravar só o que está na página, tá? Então, esse passo aqui nós vamos fazer então um quadrado, né? De 200 por 200 milímetros, lembrando que aqui é tudo em milímetro. Vou centralizar ele, pronto. Agora eu vou ligar a máquina aqui e a gente vai projetar ele na mesa, né? Ele está reconhecendo a parte aqui do dongle, né? Da chave, né? Tá? Porque a chave ela é na própria placa-mãe, tá? Então vamos fazer a previsualização. Está projetado aqui na mesa para a gente, né? Então eu escolhi uma chapa de ACM azul. O que vai acontecer aqui? Nesse momento, a projeção ela tá com a proporção errada, tá? Então, o seguinte passo agora é achar a proporção perfeita. Significa que na própria luz vermelha aqui já dá para observar que ela já está com 23 por 24, né? Então, a proporção, ela tá, a escala, né? Perdão, a escala tá errada, tá? Então, esse passo agora é o passo da calibração da escala. Clicando aqui em F3, vou tirar do modo contínuo, vou deixar aqui na velocidade de 200 mesmo, dá para a gente enxergar tranquilamente, e vou clicar em F3. Então aqui eu tenho o botão, né, da escala ou da proporção do X e do Y, tá? Então nós vamos agora disparar do jeito que está para a gente observar qual o valor que a gente vai obter do jeito que a máquina veio, tá? Sem fazer correção nenhuma no software. Eu ia falar para vocês, mas eu acho que o papel, deixa eu ver se o papel está aqui. Na bolsinha acompanha sempre
as correções, e esse papel aqui, ó, se vocês voltarem para o YouTube lá, dá para ver. O computador não vai ficar sem câmera. Então, esse papel aqui seria toda a calibração mastigada, feita, né, pelos chineses, para a gente inserir na máquina. Porém, vem tudo errado, tá? Não serve praticamente nada. Não confiar nisso aqui. É onde a gente tem que fazer do zero. Bom, fiz a projeção, vou pedir para gravar aqui para a gente. Se ficar fraco, a gente pode mandar mais lento ou mais uma vez, que a máquina grava em cima do mesmo ponto, né? Aí você conseguiu pegar a perspectiva com o tela, né, Jorge? Perfeito. Aí, o que acontece? O que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Se você conseguir trazer esse ângulo aqui da régua à minha mão, que é o mais primordial que estudo. A luminosidade está conseguindo, melhorou. Então, pessoal, o que tem que se fazer? Beleza. Aqui, tá? A gente tem que se fazer com o X, né? Como eu estou de frente para a máquina, o X é na horizontal, né? Com a régua que acompanhou no kit da máquina, com a máxima precisão possível, nós vamos ter que vir aqui, ó, e medir o que a máquina desenhou para a gente, tá? Então a minha aqui, ó, ela desenhou o máximo de precisão possível 23,6, tá? E aí agora aqui no software, vocês têm que mudar de novo aí, a máquina dá uma sugestão de regrinha de 3, tá? Muitas das vezes não funciona, mas eu vou usar aqui para esse atalho que é no software, tá? Para a gente entender. Então, o meu objetivo foi 200 milímetros e eu obtive 23,6 no X. Então seria 236. Ok. Automaticamente ele já fez a correção aqui para a gente. O que a gente tem que fazer aqui agora? Projetar de novo e novamente pedir para fazer a gravação no material, tá? Bom, novamente com a régua a gente tem que conferir, né, até achar o valor de 20 centímetros,00. Olha só, com a regrinha de 3 na máquina, agora ela passou para 19,7. Então acaba que a regra não foi muito precisa, né? Onde a gente tem que vir aqui e fazer ajustes até achar o valor ideal, tá? Agora ficou um pouquinho pequeno. A gente tem que fazer as correções aqui até achar o valor ideal. Podemos movimentar um pouco a placa. E agora deu 19,95. Falta menos de 1 milímetro para ficar perfeito. Então eu volto aqui e vou colocar um valor aqui. Um valor mais alto para poder. A máquina é uma máquina de gravação de alta precisão. E essa calibragem ela tem que ser muito bem feita. Mais uma vez. Faltou um pouquinho. É demorado de fazer, mas precisa ser feito apenas uma vez. Perfeito. 20 centímetros.
agora eu vou repetir o mesmo passo no Y, né? Como eu gravei aqui vários Y, né? Agora, como vocês podem ver, eu estou medindo na parte vertical, né, do desenho. Isso aqui tem que ter muita precisão, a régua tem que estar boa. Tá? 25,45 o valor aqui. Então tá bem grande. Aqui tem como também pôr ponto, tá? E trabalhar com uma fração na medida. E agora a gente vai observar apenas o Y. Foi muito. Exatamente 20. Observando aqui, ó, os valores que eu obtive na correção, né, após fazer a correção, numa escala que era de 100, no meu X ficou 85,6 e no meu Y ficou 80,5. Agora, o que acontece? Se vocês observarem aqui na chapa, vocês vão ver que existe uma distorção. Então, existe uma barriga, né, nesse quadrado, e a gente tem que achar aqui um quadrado perfeito, né, ideal. Então, para aproveitar a chapa, a gente pode diminuir o tamanho, tá? Mas o ideal é fazer com ele grande, com o máximo da área, né? Se você sempre trabalhar com 20 por 20, a qualidade do alinhamento vai ser muito boa, tá? Então, de cara aqui, eu já vou mexer. Vou começar mexendo aqui no Y, e se vocês observarem aqui no software, tem um bug, tá? O bug é aqui no software, na parte de abaulado, né, digamos assim, né, para poder corrigir essa distorção, o Y ele fica embaixo do X e o X fica embaixo do Y. E aí depois de sofrer um pouco você consegue entender que está invertido, tá? Já vem assim, não consegui mudar até hoje, mas é bem simples de entender. Então agora aqui, ó, o objetivo é fazer um risco ideal, tá? De uma forma que ele vai ficar paralelo à régua, tá? Então aqui, como eu fiz aqui embaixo do X, eu estou mexendo no meu Y, já inseri uma correção, tá? O valor aqui ele é bem pequeno, pus 1,01. Vou pedir para fazer a gravação lá na chapa, mais uma vez para ficar bem forte.
E agora vai dar para entender aqui, ó, mesmo que tem vários riscos, ó, o objetivo é fazer com que esse risco que está aqui, ele fique totalmente paralelo à régua, tá? Então, a gente sempre vai pôr a régua para dentro do abaulado, da barriga, né? Então, ou seja, eu posso mexer um pouco mais, porque ainda não ficou paralelo à régua. A gente tem que fazer um quadrado perfeito. Então, venho aqui no F3, coloco um pouco mais no valor, vou de pouco em pouco, tá? Peço aqui a correção, vamos fazer mais uma gravação. Estou mexendo somente no ícone. Agora, ó, vai ter o valor lá de 1.02, praticamente perfeito. Vou colocar um pouquinho mais para finalizar aqui. 1.03. Sempre que eu mudo o parâmetro é necessário fazer a gravação para obter o ajuste, né? Então aqui, ó, a correção lá morreu. Se vocês observarem com a máxima precisão possível, se puder dar mais um vídeo aqui, ó, a linha ela segue exatamente o espaço da régua. A gente já fez o acerto do Y. Então, mesma coisa no X, como o vídeo não tem cortes, fica meio chato, mas tem que se fazer também essa correção. No caso aqui do X, vamos ver como é que tá. A curva está invertida, né? Então, o meu Y, ela saía para fora, agora ela está para dentro. Então, o valor aqui no software vai ser 0.9 alguma coisa. Vou começar com 0.95, estava em 1, né? E vou ver qual o resultado que vai dar aqui para mim, se já é satisfatório, tá? Agora lembrando que a gente vai trabalhar com o X, tá? Vou tentar jogar numa área limpa aqui. Mais uma vez. Vamos observar aqui. Um pouquinho mais, quase que deu para acertar de primeira. Lá eu mexi com um pouco mais, ou seja, eu vou diminuir mais ainda o valor, 0.93 agora. Agora passou um pouquinho, corrijo mais uma vez. Se a gente apertar o ESC, ele vai interromper a gravação na hora, tá? Não precisa nem esperar até o final. E pronto, a gente também achou um paralelo perfeito no nosso X, tá? Então, eu creio que é
Esse valor está aqui. Bom, agora nós precisamos também fazer o ajuste da pré-visualização com a gravação. Isso é muito importante porque às vezes você vai gravar numa joia e você vai colocar a joia aqui, ela é bem pequena, e aonde ela pré-visualizar, ela tem que acertar exatamente em cima da onde a gente pré-visualizou, porque você pode correr o risco de perder uma peça, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Observe que eu estou usando a mesma chapa de ACM, né? Se tiver uma outra chapa você pode usar a parte de trás também. Vou continuar com a parte da frente para a gente poder fazer o ajuste, vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Estão todas gravadas. Eu creio que essa aqui vai dar, mesmo gravada, tá? Bom, aqui agora nós vamos ter que projetar e fazer correção da pré-visualização. Então, como vocês podem observar aqui na mesa, estou fazendo a projeção e vou pedir para fazer uma gravação aí para a gente. Certo que agora o meu quadrado está perfeito, sem nenhuma distorção, está exatamente 20 por 20 centímetros. Vou pedir mais uma vez para ficar mais forte, para ficar bem visível. Não sei se na câmera aí dá para pegar. Bom, agora aqui clicando em F3, nós vamos então lá na última aba, Headlight. E agora, aqui ó, observe que tem correção do X, do Y e também da proporção. Aqui já tem um botão de preview. Então a gente vai dar o preview aqui e vai conferir se a linha vermelha ela está na mesma escala do quadrado que a gente fez ou se ela está menor. Tem uma semi branca, vai ficar bom para visualizar isso aqui. Não sei se a câmera consegue estar ficando rápido. Beleza, então. Então aqui, ó, aí você tem que pedir para o cliente filmar de perto para você olhar também. O que acontece? A minha escala aqui está um pouco errada, ela também está deslocada, né? Então eu vou subir pelo menos 1 milímetro. Basta clicar em Stop. Para mim subir o Y, eu vou escrever 1 milímetro aqui, tá? No offset. Vou dar preview de novo e observe que ele já subiu aqui, tá? Até passou um pouco por ponto, eu vou tentar centralizar ele. Vou colocar 0.7, dou preview de novo. Legal, agora eu já consegui centralizar. Eu vou observar se o mesmo espaço é igual dos 4 lados. Agora a gente precisa crescer a escala, tá? Então aqui na escala tem o size ratio, né? Size ratio do X e size ratio do Y. Também a gente vai pôr um valor bem baixo aqui, ó, tipo 1.01, 1.01 e vai dar preview. E vai conferir, porque o ajuste ele é bem fino, tá? Ó, perfeito. A escala tá bem legal, tá exatamente em cima da linha. E se precisar abaixar ou subir, a gente também corrige de novo, tá? Eu vou virar a chapa aqui para ver se a gente consegue gravar escuro, para a gente visualizar o que a gente está fazendo aí. Bom, a correção já foi inserida, não precisei mexer no meu X, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conferência. Eu vou fazer um quadrado um pouco menor, fazer um 10 por 10, e vou pedir uma gravação lá na mesa, a fim de fazer uma gravação escura, né, na parte de trás do ACM. Vamos ver se ele consegue, vai ser difícil, hein? Ele não vai gravar escuro aí não. Alumínio, né? Bom, acho que vai dar para enxergar, não vai? Um pouco, né? Um pouco? Tem mais luz, né? No celular acabou a luz, acabou a bateria. Na verdade, a luz ia piorar na verdade. Acho que, ó. Tudo bem, tem embaixo dele, né? Ficou melhor? Deu para visualizar? Ficou melhor, né? Beleza. Vou passar mais uma vez aqui, para ficar bem visível a gente entender. Então agora a gente tem que fazer com que a previsualização bata exatamente em cima da gravação.
Eu já fiz um ajuste, eu só vou fazer uma conferência, tá? Então, se fosse um aço inox, isso aí seria muito fácil de visualizar, porque ele fica mais pretinho. Beleza. A gente pode vir no F3, na última aba, clicar em Red Light Preview, e agora, visualmente, mais uma vez, a gente vai conferir, tá? Se está dentro da escala, se está batendo em cima com precisão. O que você acha, Zé? Você acha que tá bom? Parece que tá perfeito, né? Eu vou descer ele 0,1 milímetro, coisa pouca não. Chega ele para a direita 0,1. Perfeito, então a gente fez aqui o ajuste da visualização. Concluindo então, como a tela, o pessoal está gravando a reunião aí, foi feita toda a calibração da máquina, tá? Eu vou desligar aqui para o som melhorar, porque ela faz um som alto, então significa que o que o cliente pode fazer? Ele pode tirar print de todas as telas, nunca mais tem que fazer essa calibração da máquina, já foi feito. O programa também aqui, ó, ele promete você conseguir gravar, salvar, né, o arquivo config das configurações. É um arquivo onde carrega as configurações para o cliente não ter que fazer de novo. Funcionar? Funciona, mas a telinha, a aba de Work Area, né, ela não fica salva, tá? Então, mesmo que a gente coloque aqui, ó, config ou configurações com a data, né, na data, no caso aqui de hoje, 16/12/2022, a gente salva esse arquivo. Depois é só carregar ele, né, e aí fica mais fácil. Porém, eu recomendo, só por segurança, tirar a print screen dessa tela, dessa tela, dessa tela, dessa tela também, e da tela principal, que é do início da reunião aqui, que é a primeira tela de configuração. E está pronto, né? Feito isso, a máquina está calibrada, basta o cliente começar a usar a Fiber. E aí acontece o seguinte, claro que a gente fez a parte aqui de configuração, né? Lembrando só de uma função aqui que a gente também pode, no caso, né? Ela está fazendo preview com box, né? Que ele é muito útil, né? E tudo mais. Mas caso a gente escreva um texto aqui, a gente pode mudar o preview para quem não conhece o software, né? Na função Red Light Style, tá? Então você pode mudar para retângulo para outline. Então se a gente faz isso, liga a máquina, aí ela não vai fazer o box, ela vai fazer a simulação do desenho, tá? Se ele ligar aqui, vai fazer a simulação como o Jorge está mostrando aí pra gente, tá? Então também tem essa opção, em algumas situações é útil, né? Então se eu fizer um círculo também aqui, ele vai simular o círculo, né? Em vez de fazer o retângulo pra gente, tá? Então é isso. E assim, a parte do software do VSL app, né? Antigo CAD, ele é bem extenso. Aí a gente demoraria mais uma hora para falar de todas as funções e tudo mais. Mas o que o Michel pediu foi que fizesse do zero, né? Como fazer um atendimento, uma videochamada e fazer a calibração da Fiber Laser junto com o cliente. Então o cliente comprou uma máquina nova, ele precisa instalar e calibrar a máquina, né? Então esse é o passo a passo. São esses passos que a gente tem que fazer, né? Então ele envolve a questão da conferência, ponto focal e de todos os ajustes, né? No final a gente tira print de tudo, salva numa pasta, coloca a data, caso o cliente precise instalar em um outro computador ou formato aquele computador, ele já tem tudo salvo, não precisa fazer isso. Isso é feito apenas uma vez, tá? Então é isso. E aí a gente encerra aqui. Alguém tem alguma dúvida? Do rotativo, a gente vai trabalhar, tem a parte de calibração, depois a parte de gravação, né? Mas seria aqui na Fiber em laser, na terceira opção, Split Mark, né? Que seria a gravação quebrada, né? A gravação por faixas. Uhum. Aí o básico, na calibração a gente faz faixas de 5 mm, depois que calibrou,
um jeito bem fácil, né, é a gente trabalhar com a gravação bem fina, que ele vai simular uma gravação contínua, né, como se fosse o quarto eixo da Halter Laser CO2. E aí isso vai evitar distorção, erro. Às vezes, mesmo se o cliente colocar a peça meio cagadinha, meio mal feita, não dá para perceber o defeito, né? Gravação com faixa larga só se for um cilindro perfeito e tiver tudo alinhadinho para poder ficar bom. Então, com os clientes, tem a parte aqui de pulso, né, que a gente vai achar também o pulso, tá? Tá partindo de 1.200 o pulso, ô César? O pulso nas máquinas novas está vindo em 12.800 padrão. Mas depois que a gente faz a calibração, talvez eu acho 13.000, talvez 12.900, talvez 13.000. Aí depende do driver lá, né? Aí depende de cada máquina, né? Eu também presumo que os drivers estão vindo com os dips configurados, né? Padrão. Mas mesmo vindo padrão, dá uma diferençazinha, porque esse aqui seria o ajuste fino. Sim. Se a gente olhar a tabela do drive, ela deve estar em torno disso aqui, né, do lá 12.800. Mas para você fazer um ajuste fino, tem que fazer essa calibração mais apurada para ficar perfeito, né? Senão fica legal. Aí a rotativa, ele manda gravar tudo por essa aba aí, Split Mark, tudo, né? Tudo aqui, tudo Split Mark, a gente manda vetor, desenho grande, pequeno, manda texto, tudo dá para fazer aqui, né? Com essa aba aqui. Então a gente habilita algumas funções aqui, né? Como que a gente vai gravar, se é na posição X ou se é na posição Y, né? Eu sempre uso aqui a posição X, que é com o quarto eixo na vertical aqui, fica mais fácil, né? Você fica de frente para a máquina, você vê o copo em pé. Então não é muito complicado, não. O mais complicado aqui é porque você dá preview, então você sabe onde vai começar a gravação. Então, se eu faço aqui um desenho, e esse desenho tem no software 10 centímetros, ele vai girar lá 10 centímetros para te dar o preview, né? Então, clicou aqui, ele gira 10 centímetros. Então, você sabe que começa a partir dali. E ele vai começar da esquerda para a direita, dá para você inverter também essa ordem mexendo aqui, né? O padrão você pode inverter, clicar em reverse, né? Você também inverte. Bom, a parte do vertical, no quarto eixo, aí tem que fazer antes de posicionar, né? Então, se a gente faz um preenchimento, aí o que eu tenho que fazer? Eu dou F1 em tempo real com a setinha do teclado aqui do computador, eu subo ou desço onde que eu quero verticalmente na peça. Depois que eu fiz essa etapa, eu venho aqui em laser e aí eu vou escolher horizontalmente qual que vai ser a posição exata. Então eu consigo mandar a minha gravação do lado de uma logo, do lado de uma peça, né? É possível saber exatamente onde vai começar, é uma parte importante, né? Às vezes o cliente tem um squeeze, eu quero gravar aqui do lado desse desenho aqui. Você consegue jogar a gravação lá e ela funciona, né? Mas aí eu não tenho quarto eixo aqui na cidade, aqui na sede, né, em Uberlândia. A máquina não está com quarto eixo, não tem drive instalado dentro da máquina. Essa máquina aqui é uma máquina que vem no 100, tá? Lembrando, se o cliente perguntar, basta comprar o quarto eixo? Não. Né? Por quê? Porque tem que ter o driver lá dentro, o drive, e tem que a fiação, a ligação tem que ser feita, né? Então tem que se desmanchar um fio, fazer uma ponte, né, ligando os fios do drive e depois jogando o conector dele lá num buraquinho que tem lá atrás da máquina. Então ele precisa do drive e precisa do quarto eixo. Se ele comprou um modelo sem quarto eixo, ele não consegue utilizar só comprando o quarto eixo, tem que ter o drive dentro, tá? E a ligação tem que ser bem feita lá também, né? Esse detalhe.